Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer o teorema de Thevenin. Então, qual que é a finalidade do teorema de Thevenin? E vocês verão que o método é muito simples. Assim como a gente viu nas leis de Kirchhoff, que a gente segue uma regra básica, o teorema de Thevenin vocês também vão ter uma metodologia bem definida. Para isso, nós vamos utilizar apenas os recursos que a gente já conhece, ou seja, calcular resistência equivalente e calcular a tensão utilizando a lei de Ohm. Por isso, é uma aula, a parte teórica, ela é rápida. Então, eu vou aproveitar que a parte teórica é rápida e vou dedicar um pouco mais de tempo nos exemplos. O teorema de Thevenin, ele me diz o seguinte, que quando eu tenho um circuito complexo, mas eu quero analisar apenas o que está acontecendo na carga, eu posso então simplificar o circuito que está conectado na carga. E aí eu simplifico o circuito, transformando o circuito em apenas uma fonte de tensão com uma resistência. Então, eu posso ter um circuito bem grande conectado numa carga, mas não me importa o que tem nesse circuito, só me importa a tensão que a carga vai receber e a corrente que ela vai receber. Então, nesse caso, eu aplico o teorema de Thevenin e aí eu troco todo esse circuito por apenas uma fonte chamada de tensão de Thevenin e uma resistência chamada de resistência de Thevenin. E aí, para a carga, vai ser a mesma coisa do que se eu tivesse um circuito complexo. Parece interessante, né? Vamos ver como que a gente faz isso aí. Método. Nós temos um método bem simples. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar a carga do circuito. Neste caso aqui, essa é a carga, é o RL. A primeira coisa que a gente faz é a gente retirar a carga. Então, a gente tira tudo que está entre o ponto A e o ponto B. Depois, uma vez que a gente retirou a carga, a gente vai calcular a resistência de Thevenin. Como que a gente faz isso? A gente coloca as fontes de tensões em curto-circuito. Então, a gente pega onde tem uma fonte de tensão, todo lugar do circuito que eu tiver isso aqui, eu vou transformar em um curto-circuito. Então, eu vou colocar um fio no lugar da fonte ali e aí eu vou calcular a resistência de Thevenin. Então, esse é o segundo passo. No terceiro passo, eu vou calcular a tensão de Thevenin, que seria a tensão sobre a carga em um circuito aberto. Então, se eu tinha falado para vocês que se eu tenho um circuito e aí eu coloquei uma caixinha ali, porque é uma caixa pode ter um circuito bem complexo aqui dentro. E aí eu tenho uma carga que é meu ponto de interesse, é o que eu quero estudar. E aí eu tinha falado para vocês que a primeira coisa que a gente faz no item A é retirar a carga do circuito. Então fica um circuito aberto. Feito isso, nós vamos calcular a tensão, a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, que eu vou chamar de A e ponto B. Vou calcular uma tensão. Essa tensão vai ser a tensão de Thevenin. E por último, eu vou montar o circuito equivalente. Então, se eu tinha no item 2, eu tinha calculado a resistência. E no item 3 eu calculei a tensão. Basta agora eu substituir todo o circuito por uma tensão com o valor calculado da tensão e por uma resistência, que é o valor calculado da resistência. E aí eu conecto novamente a minha carga que eu tinha retirado no item 1. Vejam que são só 4 passos que devemos seguir. Então, aí, como é muito simples, vamos aplicar isso através dos exemplos. Então, pela nossa receita de bolo, vamos chamar assim, o que eu vou fazer por primeiro? Ali o item 1 era retirar a carga do circuito, mas a carga nem está no circuito mais. O circuito já foi fornecido sem a carga.
Então, eu vou até suprimir esse item 1 e vou começar sempre do item 2, que é o item 2. Ele pede para a gente calcular a resistência de Thevenin. E como que eu calculo a resistência de Thevenin? A resistência de Thevenin eu calculo pegando a fonte. Aqui tinha uma fonte. Ó, tinha uma fonte de 10 volts. Então, eu retiro a fonte de tensão e coloco um curto-circuito no lugar. É o que eu fiz aqui. Então, troquei a fonte por um curto-circuito. E aí, vocês vão calcular a resistência equivalente, que é a resistência de Thevenin. Ou seja, é a resistência entre esse ponto e esse ponto, que eu chamo de resistência de Thevenin. Beleza, pessoal. Quando eu transformo a fonte de tensão em um curto-circuito, fica muito claro que esse resistor de 1 ohm está em paralelo com esse resistor de 4 ohms. Então, eu faço paralelo entre eles. Vou chamar de resistência equivalente 1. E aí, a resistência equivalente 1 é 4 vezes 1 divididos por 4 mais 1, que vai dar 4 divididos por 5, dá 0,8 ohms. É isso aqui. E aí, quando eu transformo esse equivalente, ele fica em série com o resistor de 4 ohms. Então, qual que é a resistência de Thevenin? Ou seja, a resistência entre este ponto aqui e este ponto aqui. Vale 4,8 ohms. 4,8 ohms. Essa parte está feita. Vamos então para a parte seguinte, que eu chamo de item D, que é calcular a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é a tensão que a carga receberia, ou seja, a tensão entre o ponto A e o ponto B. A carga não ia ser conectada aqui, então a tensão que a carga receberia. E aí eu vou calcular a tensão neste ponto. Eu volto para o circuito com a fonte de 10 volts. E aí vocês vão, com isso, vocês vão calcular a tensão naquele ponto. Tem várias formas para vocês calcularem. Eu utilizei a mais rápida, que é o circuito divisor de tensão, que é essa equação aqui. A tensão V ali tensão V é a tensão de Thevenin vezes R2 sobre R1 mais R2. Se vocês não quiserem utilizar essa equação, porque eu acho ruim vocês ficarem decorando, embora eu disponibilize no formulário. Vocês podem calcular da mesma forma como vocês já calculavam. Como que vocês calculam? Da seguinte forma: se aqui entre o ponto A e o ponto B está aberto, não tem corrente passando ali, significa então que não tem corrente passando pelo resistor de 4 ohms. Se não tem corrente passando pelo resistor de 4 ohms, ele não tem nenhuma função aqui. Ele é a mesma coisa que um fio sem nada, ou eu posso simplesmente ignorá-lo. Se eu ignorar, o meu circuito vai ser reduzido a este circuito aqui. Ou seja, a corrente de fato, ela vai fazer só esse percurso. Por quê? Não passa a corrente para cá, ele está aberto. Então, se a corrente só faz esse percurso, eu analiso só dessa forma. E aí eu tenho um circuito em série. Se eu tenho um circuito em série, eu calculo a corrente total do circuito. E aí eu vou fazer com vocês. Qual que é a corrente total? Então a corrente total é a tensão total dividido pela resistência total. Tensão vale 10 volts e a resistência vale 5 ohms. Portanto, a corrente total vale 2 amperes. Ótimo. Então, aqui, a corrente total vale 2 amperes. Eu quero saber, lembre-se, eu quero saber a tensão entre esse ponto e esse ponto, que é a mesma, isso aqui não tem função nenhuma, então é a mesma tensão entre este ponto e este ponto aqui, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Então, se eu quero saber a tensão nesse ponto, basta eu calcular a tensão em cima do resistor de 4 ohms,
Qual que é a tensão, que eu chamo de tensão de TVNAN, em cima do resistor de 4 ohms? É a resistência vezes a corrente. A resistência vale 4 ohms e a corrente vale 2 amperes. Portanto, a tensão de TVNAN vale 8 volts. Por último, eu vou montar o circuito agora com equivalente de TVNAN. Então, o circuito é uma fonte de 8 volts com uma resistência de 4,8 ohms. Ou seja, estou trocando isso aqui pelo seu equivalente de TVNAN. Espero que vocês tenham entendido, mas agora a gente vai fazer outros exercícios. Vamos para o exemplo 2. Então, no exemplo 2, eu tenho uma carga que vale 40 ohms. E ele quer determinar IL, que é a corrente que passa na carga, usando o teorema de Thevenin. A gente tira... A primeira coisa a fazermos é retirarmos a carga. E aí, vamos calcular a resistência de TVNAN. Então, como que a gente calcula a resistência de TVNAN? Só relembrando, toda fonte de tensão a gente troca por um curto-circuito. Então, a gente tinha uma fonte aqui de 80 volts e vamos trocar por um curto-circuito. Dessa forma, qual que é a resistência entre o ponto A e B, que é a resistência de TVNAN? A resistência é o paralelo entre o resistor de 40 ohms e de 120 ohms, que foi feito aqui, dando uma resistência de TVNAN de 30 ohms. Vamos guardar então esse valor, resistência de TVNAN igual a 30 ohms. O item B, vamos calcular a tensão de TVNAN. Então, a tensão entre o ponto A e o ponto B. Vejam que a tensão entre o ponto A e B, ela está em paralelo com o resistor de 120 ohms, ou seja, é a mesma coisa que eu calcular a tensão no resistor de 120 ohms. Retorno para calcular a tensão. Eu retorno o valor da tensão aqui de 80 volts. E aí, primeira coisa, eu considero então um circuito em série, porque a corrente não passa aqui. O circuito ali está aberto. Então, calculo como se fosse um circuito em série, ou seja, a corrente é tensão dividido pela resistência equivalente. A tensão vale 80 volts e a resistência equivalente vale 120 mais 40, ou seja, 160 ohms. E aí, achamos a corrente de meio ampere. Com isso, eu calculo a tensão em cima do resistor de 120 ohms. Para calcular a tensão em cima do resistor de 120 ohms, eu faço a resistência vezes a corrente, ou seja, 120 vezes 0,5. E aí dá 60 volts. Como a tensão de TVNAN está em paralelo com o resistor de 120 ohms, significa que a tensão de TVNAN também vale 60 volts. Guardo essa informação. E por último, eu monto o circuito com o equivalente de TVNAN, ou seja, com uma fonte de 60 volts com uma resistência de 30 ohms. E aí eu volto a carga aqui no circuito, colocando a carga entre o ponto A e B e calculo a corrente desejada. A corrente desejada aí vira um circuito em série. É a tensão dividido pela resistência equivalente. A tensão vale 60 volts e a resistência equivalente é a somatória da resistência de TVNAN mais a resistência da carga, ou seja, 30 mais 40. E aí acho que o valor da corrente vale 6 dividido por 7 amperes. Exemplo 3. No exemplo 3 eu tenho um circuito que vocês não viram muito este formato. Ele é um formato simplificado, mas que eventualmente vocês encontrarão nessa forma, que é só isso aqui, ó, bem estranho. É só um nó com menos 18 volts. Isso aí é uma forma abreviada de apresentar o circuito. Abreviado do quê? Abreviado
de uma fonte. Qual que é o valor da fonte? 18 volts. E significa que esse ponto aqui, menos 18, significa que ele está ligado no polo negativo da fonte. Então, é só uma forma simplificada de mostrar o circuito, que é essa aqui, que é uma forma que vocês já estão mais habituados. Então, perfeito. Olhando só para o modelo que vocês estão acostumados. Ele quer que a gente determine o equivalente de TVN entre o ponto A e B. Então, o equivalente aqui, como se a carga estivesse entre o ponto A e o ponto B. Mas a carga não está aí mais. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que trocar tudo isso aqui por isso aqui, uma fonte com uma resistência e continuo com ponto para ligar a carga entre o A e o B. Como que nós faremos? Primeiro, a gente calcula a resistência de TVN. E aí eu vou sempre repetir até que vocês decorem. De que forma faremos isso? Nós vamos trocar a fonte de tensão de 18 volts por um curto-circuito. Feito isso, nós vamos calcular a resistência equivalente, ou seja, a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Não está em série, prestem atenção, não está em série. Por quê? Eu quero saber a resistência equivalente entre o ponto A e B. Se eu só trouxer esse resistor para cá, vocês vão enxergar que, na verdade, este circuito ele está em paralelo. Porque o ponto B está aqui e o ponto A está aqui. E aí aqui eu tenho 6K e aqui eu tenho 3K. Então ele está em paralelo. Se eu tiver como referência a resistência entre o ponto A e o ponto B. Então eu calculo a resistência em paralelo ali de 3.000 e 6.000, dá uma resistência de TVN de 2K, 2.000 ohms. Pronto, esse é o item A. No item B, nós temos que calcular a tensão de TVN. Como que a gente faz? A gente retorna a fonte e aí eu quero saber a tensão neste ponto aqui, entre o ponto A e o ponto B, que é a tensão de TVN. Mas esse ponto está em paralelo com o resistor de 6K. Então, basta eu calcular a tensão no resistor de 6K. Ou seja, vou calcular a corrente que passa pelo circuito. É um circuito em série, porque não passa corrente por aqui. Porque nesse ponto o circuito está em aberto. Então, primeiro eu calculo a corrente é a tensão dividido pela resistência equivalente. A tensão vale 18 volts e a resistência equivalente é de 9.000, ou seja, os 6.000, quando retorna a fonte aqui, o circuito fica em série. Então, a resistência equivalente é 6.000 mais 3.000, dá 9.000. Com isso, eu acho o valor da corrente de 2 mA. Sabendo o valor da corrente de 2 mA, eu consigo calcular a tensão no resistor de 6K, que é a resistência vezes a corrente. 6.000 vezes 0,002, que é o mesmo que 2 mA, eu acho o valor da tensão de 12 volts. Ou seja, tenho a tensão de TVN e a resistência de TVN. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é montar o circuito equivalente. E aí, eu coloco a fonte aqui de 12 volts e a resistência de TVN de 2.000 ohms. Essa é a solução do problema. Exemplo 4. Este circuito, ele é um circuito que a gente tem visto nas últimas aulas, que é um circuito em triângulo. Então, ele forneceu o circuito e quer que a gente calcule o equivalente de TVN entre o ponto A e B. Então, como se eu estivesse tirando a carga de 20 ohms. Primeiro ponto, calcular a resistência de TVN. E aí a gente coloca a fonte em curto-circuito. Então, se eu olhar aqui na resolução, primeiro aqui eu coloquei a fonte em curto-circuito. O que vai acontecer? Quando eu coloco a fonte em curto-circuito, vocês lembram que a gente fez uns exercícios parecidos? Esse ponto C, ele fica em curto-circuito com o ponto D. Significa que o ponto D é o mesmo que o C.
Então, se eu quiser calcular a resistência entre o ponto A e o ponto B, que é o que pede aqui, eu vou redesenhar o circuito. E aí eu coloco o nó A em um extremo e o nó B em outro extremo. Eu vou calcular toda a resistência entre o ponto A e o ponto B. E no meio eu coloco o nó C. Então, entre o ponto A e o C, eu tenho uma resistência de 30 ohms, que é o que eu desenhei aqui. Além disso, aqui, ó, esse resistor de 60 ohms, ele também está entre o nó A e o nó C. Então, aqui eu também tenho uma resistência em paralelo. Vamos ver do B para o C. Do nó B, que é esse aqui, para o nó C, eu tenho uma resistência de 40 ohms, que é essa aqui. E do nó B para esse nó aqui, que é o C, é a mesma coisa, porque está em curto-circuito, eu tenho mais uma resistência de 40 ohms. Então, eu tenho esse formato de circuito. Esses dois em paralelos e esses dois em paralelos. E aí, eu fazendo a resistência equivalente entre eles, fica um equivalente de 20 ohms e o outro equivalente de 20 ohms. Como eles estão em série, a resistência entre A e B dá 40 ohms, ou seja, a resistência de Thevenin, que é a resistência entre o ponto A e B, é de 40 ohms. Isso no item A. Agora no item B, que eu quero calcular a tensão de Thevenin. Então, volto a fonte para o lugar dela e vou calcular a tensão entre o ponto A e o ponto B, que é neste ponto aqui. E aí, como que eu faço isso? Eu posso resolver como se fosse uma malha. O circuito, eu posso pegar essa malha aqui, ó. E aí a tensão é essa aqui. Então, para isso, eu tenho que calcular a tensão neste ponto e a tensão nesse ponto aqui, como se fosse uma malha triangular. Beleza. Como que eu faço? Eu resolvo pela malha, como vocês já viram na aula passada nas leis de Kirchhoff. Então, eu fiz primeiro, eu calculei a malha externa. Que malha que eu peguei? Qual que é a malha externa? Essa aqui, ó. Eu fiz isso aqui. E montei as equações, ou seja, 12 volts menos 31, ou seja, a tensão nesse resistor, menos 61 é igual a zero. Ótimo. E aí eu fiz também, peguei outra malha, porque aqui, apesar que aqui eu já consigo achar o valor da corrente 1, que dá 0,13 amperes. Depois eu calculei a malha interna, então a malha interna eu fiz essa malha aqui, ó. Essa aqui. Essa malha. E coloquei todos os valores de tensões que eu encontrei nessa malha. Onde que eu tenho tensão? Eu tenho 12 volts, coloquei aqui. Eu tenho a queda de tensão nesse resistor, que é 42. E eu tenho a queda de tensão nesse resistor, que é 42 também. Com isso, eu achei a corrente de I2, que vale 0,15 amperes. Feito isso, eu calculei aquela malha que eu tinha proposto para vocês. Aqui eu tenho uma tensão de 6 volts. De onde que veio essa tensão? É o valor da resistência de 40 ohms vezes a corrente que passa ali, que é o I2, que é 0,15. E aqui eu achei uma tensão de 3,9 volts. Como que eu achei isso? Eu achei a partir do valor do resistor ali em cima, que é de 30 ohms, vezes a corrente que passa ali, que vale 0,13. Vou até colocar aqui. E 1 igual a 0,13. E 2 igual a 0,15.
E para fechar a malha, eu tenho essa tensão aqui, que é a tensão de Thevenin entre o ponto A e o ponto B, que é o que eu quero. E aí eu calculo a tensão entre A e B, ou seja, a tensão de Thevenin é a diferença entre 3,9 e os 6 volts, que dá aproximadamente, desconsiderando os arredondamentos, dá 2 volts. Então, achei a tensão de Thevenin. E agora, por último, eu monto o circuito equivalente, ou seja, trocando tudo isso por isso aqui, que é uma fonte de 2 volts, em série com uma resistência de Thevenin de 40 ohms que a gente tinha achado ali no começo, que a gente tinha achado aqui. Fazendo isso, eu coloco entre o ponto A e o ponto B, eu recoloco a carga, que era o que tinha sido proposto logo no início, aqui, ó, a carga de 20 ohms. Quando eu coloco a carga de 20 ohms, fica um circuito em série que fica bem mais fácil de resolvermos. Então, ali, com isso, eu acho o valor da corrente, ou seja, a corrente é a tensão de 2 volts, aqui eu coloquei errado, tá? Tensão de 2 volts divididos pelo valor da resistência, que é 40 mais 20. Ou seja, a corrente vale 0,033 amperes. Ou seja, a resposta é essa aqui, a tensão de 2 volts, a resistência de 40 ohms e a carga entre A e B de 20 ohms. Exemplo 5. Determinar I no circuito. Então, vamos lá. Tenho este circuito aqui. E aqui é o ponto A e o ponto B. Ele quer saber a corrente que vai passar na carga, mas utilizando ali o equivalente de Thevenin. Ótimo. Então, a primeira coisa é retirar a carga. E aí eu vou calcular a resistência de Thevenin colocando a fonte em curto-circuito. Eu tenho duas fontes. Essa aqui coloco em curto-circuito e essa aqui eu coloco em curto-circuito. Quando eu faço isso, esses dois resistores ficam em paralelo e esses dois resistores ficam em paralelo. Então, calculo ali o paralelo entre os dois e depois a solução, eles ficarão em série, tá? Então, só vou desenhar aqui rapidamente. Quando eu faço um curto-circuito ali nas duas fontes, o circuito fica, redesenhando, ele fica nesse formato aqui. Aí, quando eu faço os dois paralelos, esse paralelo com esse, o circuito fica aqui com um resistor equivalente e aqui com outro resistor equivalente e os dois ficam em série. Aí eu somo os dois e acho a resistência de Thevenin de 8 ohms. Isso o item A. O item B. No item B eu retorno com a fonte aqui, com as fontes, o de 50 e de 32 volts. E aí eu preciso calcular esse circuito, calcular a tensão de Thevenin. Como que nós faremos? Lei de Kirchhoff. Tenho duas malhas, vou atribuir uma corrente I1 e uma corrente 2. Então, você escolhe o sentido da corrente, aí você já sabe resolver. Lembrando que ele quer o quê? A tensão entre esse ponto. Então, quando vocês calcularem as correntes, vocês vão ter as correntes em cada ponto. A tensão, para você saber a tensão de Thevenin, você vai ter que calcular a tensão nesse resistor, levar em consideração essa tensão e essa tensão. Então, se todas estiverem olhando para o mesmo lado, você vai somar. Se elas estiverem contrárias, você vai ter que ir subtraindo. Mas a gente já fez exercícios na lei de Kirchhoff muito parecidos com esse. Então, não é difícil. E quando vocês resolverem, vocês vão achar o valor de 2 volts. E aí, por último, basta vocês montarem um circuito com equivalente de Thevenin, ou seja, a fonte de 2 volts e em série com uma resistência de 40 ohms. Aí vocês vão colocar a carga de 20 ohms e calcular a corrente que passa ali na carga. Ou seja, aí é bem fácil, porque trata-se de um circuito em série. Olhando esse circuito, vocês podem achar que ele é mais difícil, mas ele não é. Então, só quero provar isso para vocês.
Ele nos fornece o ponto A e o ponto B. Então tudo isso é como se fosse a carga. Ele quer saber, quer que eu monte o circuito equivalente entre ponto A e o ponto B. A metodologia é exatamente igual. Eu retiro a carga, então retirei tudo que estava para cá e coloquei a fonte em curto-circuito. E aí a resistência stevenant, ou seja, a resistência entre o ponto A e o ponto B, é o paralelo entre o resistor de 10K e o de 15K, ou seja, deu uma resistência de 6 kΩ. Item B, a tensão de Thevenin é a tensão neste ponto aqui, entre o ponto A e o ponto B. Essa tensão ela está em paralelo com o resistor de 15K. Então, basta eu calcular a corrente que vai passar por esse circuito. A corrente só pode passar por esse circuito, porque não passa corrente para cá, porque para lá o circuito está aberto. Então, calcula uma corrente como se fosse um circuito em série, ou seja, corrente é tensão dividido pela resistência, a tensão vale 50 volts e a resistência vale 10 mais 15 kΩ. E com isso eu acho o valor da corrente de 2 mA. E aí eu calculo a tensão no resistor de 15 kΩ, ou seja, a tensão nesse resistor é o valor do resistor vezes a corrente, 15K vezes 2 mA. E o valor da tensão deu 30 volts. Portanto, a tensão de Thevenin nesse ponto aqui vale 30 volts. E aí eu monto novamente o circuito, colocando a tensão de Thevenin de 30 volts, a resistência de Thevenin de 6 kΩ e coloco a carga que era todo aquele circuito da direita. Ou seja, tudo isso aqui era a carga, então retorno a carga e agora com esses valores eu calculo a corrente total, a corrente que vai passar na carga. É um circuito em série. Então, o que eu tenho de tensão? Corrente é tensão dividida pela resistência. O que eu tenho de tensão? O 30 volts em um sentido e o 20 volts no sentido contrário. Então, elas estão se subtraindo. E o que eu tenho de resistência? Eu tenho 6K, o 3K e 1K. Com isso, eu calculo a corrente que passa ali I1 de 1 mA. Resumindo, então nessa aula nós vimos como a gente vai utilizar o teorema de Thevenin para analisar apenas o que acontece com a carga, ou seja, se eu tenho uma carga e acoplado à carga eu tenho um circuito maior. Se eu quiser simplificar isso, simplificar o circuito maior de tal forma que a carga continue recebendo os mesmos valores de tensão e de corrente, eu consigo, utilizando o teorema de Thevenin. No teorema de Thevenin, eu troco um circuito complexo por um circuito simples, com uma fonte e uma resistência. A fonte chama tensão de Thevenin e a resistência chama resistência de Thevenin. Qual que é o método? Primeiro, eu vou retirar a carga do circuito. Então, o RL ele sai do circuito. Em seguida, eu calculo a resistência de Thevenin. Como que eu calculo isso? Eu coloco todas as tensões do circuito em curto-circuito. E aí eu calculo uma resistência equivalente normal. Depois, eu calculo a tensão de Thevenin. Como que eu calculo a tensão de Thevenin? Eu volto à fonte e calculo a tensão entre o ponto A e B, ou seja, o ponto onde a carga está conectada. E por último, eu monto novamente o circuito, mas no lugar de aquele circuito complexo original, eu coloco só a tensão em série com a resistência calculada.